Shalom, Adonai. Um beijo para todos. Eu gostaria de falar sobre duas coisas hoje para você. E são duas propriedades bíblicas tão verdadeiras e necessárias. Porém, convém que se tenha um discernimento de separação entre esses dois fatores. Eu quero falar sobre o dízimo. Há, nas Escrituras Sagradas, a revelação de dois tipos de dízimos. Quando você chega na lei, no último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 10, está escrito, é Deus dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isto é uma ordenança e um mandamento de Deus. E no versículo seguinte está escrito: e por amor de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Há, para esta ordenança de dízimo, promessa de repreensão da parte de Deus sobre o devorador, para que ele não destrua o fruto da tua terra. E o fruto do campo não seja estéril. E venha prosperidade, venha bênçãos sobre tudo o que pertence a você. Então, quando falamos do dízimo, referido em Malaquias capítulo 3, versículo 10, é uma ordenança divina, é um mandamento para a casa de Israel, para as 10 tribos de Israel e para as 2 tribos de Judá, para toda a nação, para as 12 tribos de Israel. Isto é um mandamento para a casa de Israel, para o povo hebreu. E Deus então instituiu este dízimo no tempo da lei para a casa de Israel, porque havia na casa de Israel uma tribo chamada Levi, e todos da casa de Levi eram sacerdotes. Eram eles que cuidavam do tabernáculo, aonde eram oferecidos os sacrifícios a Deus, conforme os mandamentos e ordenanças da lei, para a casa de Israel. Então não poderia faltar mantimento na casa dos levitas, dos sacerdotes, e na casa de Deus, no tabernáculo, que era coordenada pelos levitas. Então Deus, vendo um pouco o esquecimento do povo com relação à atitude de dizimar para que haja mantimento na casa do tabernáculo e mantimento na tribo de Levi, na casa dos sacerdotes, então Deus ordena em forma de mandamento em Malaquias para a casa de Israel, para a nação de Israel, para que os levitas fossem sustentados por estes dízimos, e a casa do Senhor abastecida por esses dízimos da casa de Israel. Este é um dízimo específico para a nação de Israel. Com o fim da lei, este dízimo específico se cessou, acabou. Por quê? Porque com o passar
de 400 anos, se manifestou o Filho de Deus. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por todos nós, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, aquele sacrifício e ordenança para a casa de Israel se encerrou com a vinda do Cordeiro de Deus. Por isso, não é mais necessário aquele dízimo. Agora, se você me perguntar, e se o judeu e se o hebreu quiser dizimar, não é pecado. É algo que pode ser exercido se eles o quiserem. E quando estavam os fariseus e os escribas indagando a Jesus e falando sobre o endro, a hortelã, o cominho, sobre este tipo de dízimo das suas terras, do seu gado, Jesus lembra-lhes algo que está escrito nos pergaminhos sagrados e os faz meditar sobre a passagem onde o Todo-Poderoso diz que estava já cansado daqueles holocaustos e que eles haviam se esquecido do principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e o amor. Agora, há um outro dízimo, é um dízimo perpétuo. Este não se findou com o fim da lei, porque esse outro dízimo, ele não pertence à lei, ele nunca foi da lei. Este outro dízimo foi uma instituição criada por um homem chamado Abraão, há centenas de anos antes de Moisés, antes da lei. Abraão instituiu pela fé, um ato voluntário de fé, uma atitude de fé, instituiu o dízimo. Este dízimo do qual estou falando agora não é o dízimo instituído por Deus na lei para a casa de Israel. Quando Abraão esteve diante de Melquisedeque, Abraão vinha de grande vitória contra os reis da Mesopotâmia. E Abraão recuperou a Ló, suas esposas, suas filhas, seu gado, seus bens, e todos os homens, mulheres da casa de Sodoma, de Gomorra, que foram recuperados, e de outros reis, foram recuperados por Abraão, porque Abraão foi recuperar, salvar o seu sobrinho Ló, e trouxe Ló, sua família, seus pertences, seus bens, e todas as famílias de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas que haviam sido levadas como escravos pelos reis, 5 reis da Mesopotâmia. Nesse dia, Abraão, com 318 homens, nascidos na sua casa. Nesse tempo, Abraão morava nos carvalhais de Mamré. Abraão, com 318 homens da sua casa, os armou e perseguiu estes 5 reis da Mesopotâmia. Venceu e retornou com todos os despojos. Milhares de pessoas, juntamente também com Ló e sua família, e vieram toneladas e toneladas de muitos bens, despojos que eles haviam levado. Abraão trouxe. E de tudo que Abraão trouxe desta grande vitória contra os reis da Mesopotâmia, Abraão se encontrou com Melquisedeque, uma figura enigmática. Já falei sobre ele em um vídeo há poucos dias. É um homem que, segundo as Escrituras, segundo Hebreus e segundo o próprio Gênesis e segundo o Salmo 110, ele não teve pai, não teve mãe,
não tem genealogia, não tem início de dias e nem fim. Não tem início da vida e nem fim da vida. Quem é este homem? Deus. Abraão. Abraão teve um ato de fé. Foi um ato voluntário. Melquisedeque, unigênito de Deus, que não havia ainda sido encarnado na pessoa de Jesus, que chamamos de Jesus. Ele, de forma metafísica, ele se materializa, ele está ali, o Melquisedeque. Não tem genealogia, não foi filho de homens, nem nasceu e nem morre, sem fim de dias. Ele é o eterno, é o unigênito que se apresenta a Abraão. Abraão, então, tem um ato de fé. Ele dá o dízimo de tudo o que recuperou dos despojos da guerra. Algumas pessoas hoje dizem o dízimo não é mais para ser entregue a sacerdotes, a líderes que pregam a palavra de Deus, porque isto acabou com a lei. Aquele dízimo da lei foi para a lei, foi para a casa de Israel. Estou falando de um outro dízimo. Estou falando de um dízimo que não foi instituído por Deus para a casa de Israel. Estou falando de um dízimo que foi instituído por Abraão. O da casa de Israel foi instituído por Deus. Este outro dízimo é um ato de fé instituído por um homem chamado Abraão. Ele é um ato de fé. Ele dá 10%, o dízimo de tudo. E Melquisedeque, o unigênito de Deus, que não tem genealogia, recebe. E entrega então para Abraão pão e vinho, já em conexão com a representação dele encarnado no Calvário, como Cordeiro de Deus. Aquele que na Santa Ceia, a qual a gente participa comendo o pão representando a sua carne, bebendo o vinho representando o seu sangue. E ele mesmo disse, nas terras da Palestina e de Israel, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E você poderia perguntar, e hoje, é necessário se dizimar? Depende de você. Quando Melquisedeque estava diante de Abraão, Melquisedeque, unigênito de Deus, sem genealogia, sem início e sem fim, não pediu e não determinou que Abraão lhe desse o dízimo. Mas Abraão teve um ato de fé e lhe deu o dízimo de tudo. Algumas pessoas dizem de forma errônea que dízimo era só dos judeus que davam dos seus animais, das suas plantações. Não estou falando daquele dízimo. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O que tinha nos despojos? Tinha ouro de Sodoma, de Gomorra, das cidades circunvizinhas, de milhares de famílias que foram levadas escravas, ouro, prata, joias, o dinheiro da época que circulava na região, gado, camelo, animais, escravos, pessoas. Então, o dízimo significa de tudo. Você pode dar o dízimo porque é um ato de fé, seja dinheiro, seja alimentos, seja gado, é um ato de fé. Isto inclui também o ouro e a prata, o dinheiro, e de tudo. Então, você pode voluntariamente querer
abençoar lideranças que você tem como sido levantados por Deus para ser bênção para a sua vida, para o reino de Deus, para pregoar o Evangelho. Você pode ter este ato de fé, de dar o dízimo de tudo e abençoar seus líderes evangélicos, os líderes de Deus que fazem a obra de Deus com afinco, que abrem igrejas, que oram pelo povo, que dedicam a sua vida ao reino de Deus. Você não é obrigado, porque isto tem que partir de você. E você poderia perguntar, mas eu estarei debaixo de maldição se eu não der o dízimo? Não. Se você está em Cristo, você está debaixo da bênção. Mas concernente a certas retribuições de Deus para você, de bênçãos materiais, depende deste ato de fé. Jacó disse para Deus que se Deus o abençoasse na terra, e não lhe faltasse comida, e lhe abençoasse em tudo, ele daria a Deus o dízimo de tudo. Então, é um ato de fé. E o meu conselho é que você tenha este ato de fé. Retribua a obra de Deus ao reino de Deus. Porque os profetas de Deus, os enviados de Deus, precisam dos corvos para trazerem pão e carne ao profeta. Shalom Adonai. Lembre-se, este ministério internacional Palavra Viva, nós temos como presidente deste ministério e fundadora deste ministério a Bispa Isabel Costa. Estou ao seu lado como líder apostólico, levando avante este ministério através de viagens a várias nações e continentes que já fomos pregar o Evangelho, igrejas que abrimos, pregação online como esta e muitas outras que fazemos. Você pode ser um mantenedor, um dizimista, alguém que, através de um ato de fé, queira abençoar este ministério. Entre em contato com a Bispa Isabel, fale com ela, passe a dizimar, a ofertar. Tenha este ato voluntário, este ato de fé. E eu tenho a plena convicção de que assim como Deus derramou bênçãos sem medidas sobre a vida de Abraão, Deus também vai derramar sobre a sua vida. Shalom Adonai.